Jesus, como foi proclamado na segunda leitura, é o único que tem a imortalidade. Nós não temos a imortalidade. Nós podemos recebê-la de Jesus, mediante a fé e uma vida vivida segundo a fé em Cristo nosso Senhor. Daí a importância de ter fé e de viver a fé. Porque aquilo que nós não temos por nós, nós podemos receber por graça daquele que tem a imortalidade. No Evangelho de hoje, eu tenho visto muitas interpretações e talvez elas também sejam corretas. Se coloca uma oposição entre ricos e pobres. Eu, porém, depois de ter refletido e estudado muitas e muitas vezes, depois de ter rezado sobre a palavra de Deus e lido tanta gente que também estuda a palavra, posso ir um pouco mais à frente. Não se trata apenas de uma oposição entre ricos e pobres. Trata-se de uma oposição entre uma vida fechada neste mundo, onde o ser humano quer fazer deste mundo o seu paraíso, e uma vida aberta à eternidade, sabendo que este mundo não pode ser transformado num paraíso e que, portanto, nós temos, se queremos viver uma felicidade plena, duradoura e eterna, temos que nos abrir àquele que tem a imortalidade, que é Jesus Cristo. O rico não está nos tormentos pelo fato de ser rico, mas está nos tormentos por ter se enganado. E por ter se enganado, tornou-se indiferente. Enganado porque achou que, sendo rico, podia transformar o mundo num paraíso, vestindo roupas finas, vivendo a sua vaidade, e cada dia podia ter festas. Festas e mais festas, para alegrar o seu coração entristecido consigo mesmo. Será que hoje não é assim? Qual é a próxima festa? Onde é o próximo festival de quadrilha? Onde é que tem o próximo cantor? Onde é que vai ter a próxima balada? Onde vai ter agora o próximo que está fazendo sucesso? Não é assim? Querendo transformar a terra num paraíso que ela nunca vai poder ser. E quando nós vivemos assim, nós nos tornamos indiferentes e não percebemos que o nosso estilo de vida gera sofrimento para os outros. A nossa vida, ela é um entrelaçamento. E, portanto, tudo que fazemos ou deixamos de fazer ajuda ou atrapalha aos outros.
Quantos homens querendo viver somente uma vida de prazeres, tornaram-se traidores de suas esposas, não percebendo o sofrimento que causavam a elas e a seus filhos e toda a sua família e a toda a sociedade, porque queria estar sempre num estado esplêndido de prazer. Quantas filhas e filhos desobedecendo os pais, arranjaram relacionamentos que não era conveniente para eles. E daí surgiu a gravidez indesejada, a mãe solteira, os filhos sendo cuidados por avós, as crianças sendo cuidadas por avós, os filhos sem registro, sem nome do pai no registro, os processos dos fóruns atrapalhando os juízes e promotores para obrigar os pais a aceitarem botar o nome no registro dos filhos, as pensões atrasadas e a polícia atrás de quem atrasou para fazer pagar. Quando nós nos fechamos nesta vida, apenas buscando prazer, sem perceber que nossa vida faz os outros sofrerem, se vivemos deste jeito, nós criamos uma rede imensa de sofrimentos. E esta criança que foi concebida indesejada, esta criança que é filha de mãe solteira, esta criança que é criada por avó, esta criança que teve que obrigar pelo juiz o pai deixar o nome no registro, essa criança cresce sem muita felicidade. E se cria uma porção de sofrimento. Eu também fui jovem. Eu lembro perfeitamente, naquele tempo que eu era jovem, as festas começavam 8 horas da noite. Não eram meia-noite. Eu morava com minha avó. E eu fui para uma festa. E eu vinha voltando 2 horas da manhã. E quando eu via longe de casa ainda, eu avistei a minha avó, que naquela época tinha lá seus 75 anos. Aquelas portas que tem assim, umas gradezinhas de madeira, bonitinha, e tem uma janelinha que a gente abre e fecha. Eu vi quando ela abriu a janelinha, olhou e fechou. E logo em seguida eu cheguei, mas eu tomei a decisão que eu nunca mais faria minha avó sofrer à noite, acordada, porque eu estava numa festa. E nunca mais eu fiz isso. E nunca me arrependi. Isto eu tenho orgulho de ter feito assim. Uma vez eu estava visitando uma família e o pai estava muito feliz, falando para mim que o filho tinha estudado na Europa, que agora era uma pessoa poliglota, falava as línguas europeias. E ele disse ainda, e ele está aqui. E o filho saiu e o pai me apresentou, cheio de orgulho. Mas, depois que o filho saiu, ele disse, vamos conhecer nossa casa. E eu fui. E quando nós entramos no quarto do filho,
um quarto muito bonito, guarda-roupas embutidos, mas no meio do quarto o filho tinha chegado, tinha tirado a calça enganchada na cueca, só fez assim, puxou um pé, puxou o outro e deixou o jarro. Quando o pai viu, tomou um susto. É exatamente isto. Nós não percebemos o quanto nós fazemos os outros sofrerem. Nós nos identificamos com os nossos prazeres. Nós nos identificamos com o que nós temos. Mas acontece que tem uma coisa que chama morte. E esta morte tira de todos o que ele tem e o que ele sente. E por isso o rico não tem nome. Não tem nome. Porque quando nós morremos, nós não levamos os nossos sentimentos. Quando nós morremos, nós não levamos as coisas que nós temos. E se neste mundo nós somos o que temos, os títulos, quando nós morremos, nós vamos sem nome, sem nada, sem identidade. Nós só levamos as virtudes que nós praticamos, o bem que nós fizemos, ou a ausência de bem que nós não fizemos. E quando a Bíblia fala de alguém e não bota o nome, ela está dizendo que aquele tipo de pessoa pode ser eu e pode ser você. Quem é hoje o rico com festas esplêndidas? São todas as pessoas que vivem neste estilo de vida, fechados na busca do prazer, achando que a terra pode ser um paraíso, e indiferente, sem perceber o sofrimento que causa nos outros, com suas pequenas atitudes, com a toalha que deixa molhada em cima da cama, com a roupa que deixa enganchada no banheiro, com a ausência sem explicação, com os atos repetidos. Errar, eu já falei no domingo passado, todos nós, num determinado momento da vida, erramos. Mas isto é, quando se trata de uma coisa constante, faz hoje, amanhã, depois, anteontem, uma semana, um mês, um ano. Por isso que a palavra de Deus diz, ele dava festas esplêndidas todos os dias. Ele não via o pobre que estava ali. Não era só um dia, várias vezes, uma vida. E nós estamos vendo? Será que nós estamos vendo que o nosso Pai olha para nós com vontade de um abraço e a gente não dá? Que a nossa mãe olha para nós com vontade de um muito obrigado e a gente não dá? Que a nossa vida não é nada sem os outros que nos fizeram o que somos e a gente não tem gratidão? Por fim, diz que o Lázaro, e Lázaro é uma palavra hebraica que quer dizer Deus ajuda. São aqueles que sabem que este mundo não é um paraíso, nem poderá ser. Não poderá ser. Portanto, se quisermos uma vida plena, temos que nos abrir ao transcendente, à eternidade, e buscar em Jesus, o único que tem a imortalidade, esta imortalidade para nós. Diz que ele se alimentava do que caía debaixo da mesa. No tempo de Jesus, as pessoas comiam, não tinham garfo,
não tinham colheres, não tinham guardanapos. Então elas comiam pegando com a mão, sujavam as mãos, não tinham guardanapos. Pegavam pães, esfregavam os pães nas mãos para limpar as mãos e jogavam debaixo da mesa. E os pobres e os cachorros ficavam por ali para comer aquele pão, porque, de certa forma, tinha um gosto a mais, que era justamente do caldo, do sabor da comida que tinham comido. Agora ele está no seio de Abraão, porque viveu buscando a vida imortal que está em Deus, que não está aqui na terra. E o outro está atormentado, porque não está mais aqui. O seu paraíso não tem mais identidade, porque tudo que era seu já não é seu, porque ele morreu. E então, ele ainda lembra dos irmãos, que é quem agora tem o que era dele. Mas, o que Abraão diz? Eles têm Moisés e os profetas. A Bíblia tem determinados termos que são cifrados. Quando se fala, eles têm Moisés, significa a Bíblia escrita. A Bíblia escrita. E os profetas são aqueles personagens que apresentam a Bíblia para as pessoas. A Bíblia escrita é Moisés, o autor do Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, e daí por diante, quando se fala em Moisés, se fala como o autor da Bíblia toda, embora não tenha sido, mas quando se diz Moisés, se está dizendo a Bíblia escrita, a palavra de Deus escrita. Eles têm a Bíblia. E tem as pessoas que se encarregam de explicar. Ah, mas eles não escutam. Aí a própria Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:10. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se as pessoas não se dispõem a abrir a Bíblia, se as pessoas não se dispõem a ouvir quem lhes apresenta, então fazer o quê? Vão chegar no mesmo lugar. Não porque Deus não queira aquelas pessoas com Ele, mas porque as pessoas com sua vida, infelizmente, rejeitaram aquele único que tem a imortalidade, aquele único que pode nos dar uma felicidade plena, aquele único que pode nos dar uma identidade, hoje, amanhã e sempre, antes da morte, depois da morte. Que nós, meus irmãos, estejamos neste grupo e que possamos participar do seio de Abraão. Não é nada mal a gente brincar, a gente aproveitar a vida, a gente gostar de estar aqui, mas a figura deste mundo passa. Estejamos sempre abertos, como tem uma oração na missa do 17º domingo do tempo comum, que caminhando entre as coisas que passam, nós possamos abraçar as que não passam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.